Então é o seguinte, vamos falar aqui uma rápida palavra, irmãos, aqui no livro de Romanos, que diz aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto ele é muito utilizado geralmente em evento de jovem. Não se conforme com esse mundo, seja renovado e se transforme o seu ideal. Só que como a gente vai falar aqui, e antes de eu começar, eu queria fazer uma pergunta, porque eu sei que no final vai mudar. Quem canta, levanta a mão, por favor. Vale no chuveiro também. Quem cantor de chuveiros? Cantor de chuveiros, aumentou o número, amém. Quem serve no Ministério de Louvor Local, amém. Quem gostaria de servir no Ministério de Louvor Local, levantou ali a mão, vou te pegar depois, hein? Deixa comigo, amém. Então, esse workshop, e quem é só simpatizante, tá bom. Boa, Davi, é isso mesmo, Davi, é isso aí. Então, a gente vai falar um pouco sobre tudo que for falado aqui, irmãos, é com o intuito dessa questão da renovação do nosso entendimento. Nós não somos grandes pessoas renomadas, mas juntamente com os palestrantes, a gente teve um estudo para que isso pudesse ser passado com o intuito de melhorar a qualidade musical das nossas igrejas. É muito importante, por quê? Primeiramente porque Deus, Ele merece. Deus, Ele merece o nosso melhor em tudo. Se eu vou lavar a casa de banho, eu tenho que ser o melhor limpador de casa de banho do mundo. Se eu vou ser um músico, eu tenho que ser o melhor músico para oferecer o melhor ao Senhor. E se eu sou um cantor, eu tenho que cantar da melhor forma possível. Então, tudo isso é porque Deus, Ele merece. E quando a gente fala sobre renovar e não se conformar, isso quer dizer o quê? Já ouviram falar do termo metanoia? Aquela abertura de mudança de mente? É basicamente isso. Porque às vezes nós aprendemos de uma forma e reproduzimos aquilo ao longo do ano, e às vezes não é por culpa nossa, às vezes porque aquilo vira um hábito e nós não vamos atrás. Então, o objetivo hoje é que você saia daqui e passe a mensagem para o seu colega de grupo, para o seu irmão de grupo, para os seus liderados, e que isso venha a ser bênção na sua e na vida de quem está na sua igreja local. Amém? E que vocês amem muito, coloquem amor nas palavras que a gente for falar aqui hoje, que é tudo no amor. Amém? Então é o seguinte, eu vou dar uma introdução bem rápida sobre o Ministério de Música da igreja. Tá bem? A primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa mente é que o ministério ele é um serviço, ou seja, o ministro ele é um servo. Então, quando a gente fala, é um ministro de louvor, um ministro de música, ele é o quê? Ele é um servo que serve através da música. Todo mundo pegou isso aí? Amém? E uma outra coisa que a gente vê ali é que o quê? O seu dom, aquilo que você recebeu, não é para você, é para os outros. Porque quando nós quando nós falamos sobre árvores frutíferas, nós falamos o quê? Nós não falamos de uma árvore que se autoalimenta. Uma árvore, ela dá fruto para outros. Por exemplo, ali, o Rogério, que tem suas fazendas no Brasil, né? seus quilômetros, hectares de soja, a soja do Rogério não é para nós, é para ser revendida, tal como os nossos frutos. Aquilo que nós recebemos do Senhor não é nosso. Nós podemos não querer compartilhar, como se diz lá na parábola dos talentos. Mas, nesse caso, quando estamos na igreja, servindo em grupo, aquilo que eu tenho, eu passo e faço com que meu irmão cresça junto comigo. Amém? E uma outra coisa que a gente tem que ver ali, que o grupo, nesse caso o grupo de louvor, é uma palavra no plural. Não existe grupo de uma pessoa só. Não existe banda de um homem só, mas não existe grupo de louvor de uma pessoa só. Ou seja, eu sozinho, quando a Bíblia fala que nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo, eu sozinho não sou corpo, eu sou membro. E é necessário, quando a palavra do Senhor fala que é necessário 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Deus, Ele não falou, onde há um eu estou ali. Não, porque é preciso 2 ou mais para que aquilo seja um grupo. Então a primeira coisa que a gente tem que colocar é renunciar ao nosso eu. Porque a partir do momento, isso é como um relacionamento. Quem é casado, quem namora, sabe que às vezes vai ter momentos que você não vai querer fazer uma coisa em prol a outra pessoa. E vice-versa. E está tudo bem. Não tem problema quanto a isso. E uma outra coisa que está ali escrito, não vise o reconhecimento. Ou seja, o nosso serviço na obra do Senhor, nosso trabalho, ele não pode ser visando o reconhecimento das pessoas. É importante ser reconhecido. Quando a gente fala de músico,
Músico é um ser humano que trabalha com ego. Nós somos artistas, fazemos arte. E a arte, ela vem um pouco disso. Então, o músico, ele é mais sensível. O músico, às vezes, é estourado. O músico, às vezes, sente demais as coisas. Então, assim, é complicado. É difícil lidar com músico. Eu sei porque eu sou líder de louvor há muito tempo e sou músico. E trabalho também com questão de produção musical. Então, a questão de ego, de fazer uma crítica, fazer sugestões, às vezes ela é encarada de uma forma não muito positiva. Por quê? Porque tem uma questão do ego. Então, eu não posso visar reconhecimento. Por quê? Quando eu viso reconhecimento, isso vira uma coisa na minha cabeça. Quando eu estou muito querendo ser reconhecido, isso gera na minha cabeça o quê? Com o meu irmão, uma competição. Aquele pensamento de concorrência. Pô, eu vou cantar mais alto hoje, porque a Gleice tem um timbre mais alto que o meu e eu quero aparecer. E a concorrência, ela gera competição. E a competição, ela gera inveja. E a inveja, a Bíblia fala que é pior do que o quê? Do que feitiçaria. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. A nossa moeda de troca não pode ser reconhecimento. Nossa moeda de troca com o Senhor é o quê? É dar aquilo que Ele merece. É dar aquilo que eu sou capaz de fazer, independente da qualidade, de quem é meu líder, de quem é meu colega de grupo. Porque Ele merece apenas o melhor. E a gente vê ali no finalzinho que fala o quê? Que o Ministério de Música ele é formado por duas coisas. Por músicos e por liderança. Músicos e liderança. Ou seja, nem todos os músicos são líder. Ok? O líder pode ser músico, mas ele é formado por uma liderança. E o que isso quer dizer no trabalho em si? Vamos escolher um repertório. O líder manda o repertório, vamos cantar essa música. Aí começa a rebelião no grupo, às vezes. Ah, mas essa música é chata, essa música é difícil, eu não gosto dessa música, assim não dá. Irmãos, se o líder pediu é porque ele está sendo direcionado. Se ele está sendo direcionado, a gente tem que obedecer. Porque existem os músicos e existem os líderes. É meio duro falar isso, só que às vezes nós temos que colocar isso na nossa frente, por quê? Porque se eu sou obediente ao meu líder, automaticamente eu sou obediente a Deus. E a obediência, ela gera consequências positivas, e a desobediência também gera consequências, só que negativas. Cabe a nós, enquanto liderado, quando a gente não está na posição de líder, saber como que nós vamos optar. Se eu opto por ser submisso, obediente, ou se eu opto por ser um rebelde. Ou se eu opto por ser uma pessoa que gosta de protestar por tudo e gosta de empurrar aquilo que eu quero a goela abaixo do grupo de louvor. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Amém? Todo mundo comigo? E o papel do Ministério de Música na igreja. Primeira coisa é ministrar a Deus, ministrar Deus. O que isso quer dizer? O grupo de louvor, ele não é um esquenta-culto. Nós não somos aquelas animadores de palco. Ainda que nós possamos tocar algumas músicas animadas, agitadas, de celebração e por aí vai, mas nós não estamos ali para animar ninguém. A gente está para ministrar a Deus. E quando nós ministramos de todo o coração, automaticamente a igreja sabe o que está sentindo. A igreja, aí sim, a igreja ela vai ser avivada e não vai ser esquentada. Ok? Porque nós estamos ali para ministrar Bíblia, Deus, milagres, salvação. E não palavras, às vezes, de afirmação, que às vezes muito mais mexe com o nosso ego, enquanto público, do que de fato transforma a nossa vida. Que é um cuidado que nós devemos ter também em escolha de repertório, mas não é um assunto que eu vou entrar, não vamos falar muito sobre isso hoje. Servir a igreja. Irmãos, servir a igreja é muito importante. Por quê? Porque, principalmente, quem aqui veio do Brasil? Imigrante? Unidos pelo CEF? Amém? Tamo junto? Então, pessoal, a gente sabe uma coisa. Brasil é outra coisa. Portugal é uma coisa totalmente diferente. Ah, mas lá eu vou fazer... Aqui é outra coisa. Até mesmo dentro do nosso ministério. Nós tocamos uma coisa aqui na sede. A gente vai lá para a congregação de onde eu sou, de Lisboa, é outro contexto social. A gente vai para Salvaterra de Magos, é outro contexto social. E nós temos que ter a sensibilidade de ministrar e entender o contexto social da nossa igreja. Porque às vezes uma música que vai rolar muito bem, vai fluir muito bem lá em Vila Franca de Xira, mas ela não vai funcionar em Azambuja. Uma música que funciona em Azambuja, ela não vai funcionar na Ericeira. Por quê? Porque o contexto social da igreja é outro. E isso que a gente tem que fazer. Nós temos que servir a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, e nós somos servos, nós temos que estar ali, claro, sempre em comunhão com Deus, pedindo o direcionamento certo, para conseguir ministrar aquilo que a igreja está precisando naquele momento.
E esse é o segundo ponto e a segunda tarefa do nosso Ministério de Música, ou do grupo de louvor, do grupo de adoração. Ministrar a Deus, servir a igreja e ser facilitador. O que isso quer dizer? Coloquei uma frase ali no fim que diz: conduzir a adoração é como ensinar a nadar. O que isso quer dizer, irmãos? Às vezes a gente se depara com ministros de louvor que eles estão num nível que a gente não está ainda. Os irmãos estão transcendendo, flutuando, e ele não pode colocar a mão para cima, senão Jesus puxa, porque eles estão muito santos. Essa é a verdade. Mas às vezes a igreja não está. Às vezes você vem, enquanto ministro de louvor, você vem cheio, mas vem cheio que se passar alguma coisa errada, não posso falar que eu vi ali. Se vê alguma coisa errada, o irmão já vai naquela agressividade santa e fala: sai daqui, Satanás, sai da minha frente, porque eu vou te dar uma voadora de 2 pés em nome de Jesus. Às vezes os irmãos estão assim, os ministros estão assim. Só que às vezes o irmão que está ali, ele pegou o trânsito, ele brigou com a esposa, ele foi chamado a atenção no trabalho, ele foi demitido, o salário dele atrasou. Beleza? A gente não tem como controlar isso. Mas enquanto ministro, nós temos que trazer ele para perto e conduzi-lo até o nível que eu estou. Ou seja, eu não posso ensinar uma pessoa a mergulhar no profundo se ela não sabe nem boiar ainda. Entenderam a analogia? Estão comigo? Quando a gente vê ali, entender o ambiente da igreja e liturgia, entregar um bom ambiente afinado e regulado. Isso quer dizer o quê? Você que é ministro, chega com o dirigente do culto e fala: meu irmão, meu pastor, como é que vai ser hoje? O que o senhor quer? Quer começar com o louvor? Quer fazer o louvor depois da oferta? Quer um louvor de oferta? Quer um louvor... Converse com antecedência, obviamente, né? Com o dirigente do grupo. Porque isso tudo, irmãos, ajuda em como Deus ele vai passar a sua mensagem. Porque às vezes, um grupo de louvor, às vezes, que não faz o momento inspirado, ele acaba com o culto. Isso aí o pastor tem experiência própria. O grupo de louvor canta tudo, a igreja não sente nada, o pregador vai pegar o microfone de parte de sua igreja e a gente ouve nada. Tá tudo, por quê? Porque a igreja não foi bem conduzida ao longo. Às vezes é uma questão também, tudo pode acontecer. Mas enquanto ministros de louvor, nós temos que fazer tudo. Fazer tudo, conduzir, orar, perceber, ser sensível, falar com o grupo, falar com o dirigente, para deixar tudo mais ou menos encaminhado. Porque não existe nada pior, irmãos, do que às vezes um louvor mal feito. É chato de ouvir, é incômodo, e é uma área da igreja que todo mundo olha. Se o grupo de louvor erra, todo mundo vê. Se o cantor, ainda mais quando o cantor está cantando e está a letra, e ele canta uma coisa diferente da letra que está ali, irmão, o irmão não vem, o irmão está quase entrando já lá no Santo dos Santos, o irmão falou uma palavra errada, ele falou: voltou para o átrio, não dá, já acabou a adoração do irmão. Então assim, é isso que eu falo entre ser facilitador. O pessoal aqui, as palestrantes, vão falar um pouco mais sobre isso no quesito ministração, mas eu queria deixar só mais um versículo para fechar minha parte, que é o quê? Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo que nós fazemos, não é só cantar, não é só tocar, mas sim fazer qualquer tipo de serviço na igreja. Irmãos, façamos de todo o coração, porque até para ofertar, Deus ele gosta que dá com alegria. Então por que eu não vou servir com alegria também, né, irmãos? Porque é um privilégio para nós estamos aqui, não é um fardo, é um privilégio. Tudo aquilo que nós formos fazer, temos que fazer com alegria de todo o nosso coração. Passo agora a palavra para a Gleice. Paz do Senhor, igreja. E eu vou falar aqui sobre a técnica vocal. E assim como vocês vão aprender um pouco, eu também vou aprender com vocês, tá bem? E aqui eu vou falar sobre algumas coisas que a nossa voz pode fazer, aquilo que nós podemos melhorar, tá bem? Enquanto nós cantamos ou falamos, o que a gente pode ajudar ela a ser melhor. E aqui agora eu quero perguntar, eu acho que o Thiago já perguntou e eu observei isso, eu quero saber quantos músicos nós temos aqui na igreja. Levante suas mãos. Meu Deus, é pouco. Agora, quantos cantores que cantam e utilizam sua voz no dia a dia? Todo mundo. Então, você é um músico. Todo mundo que canta é músico, porque utiliza o seu instrumento, que é a sua voz. Quando te perguntar, você é músico? Eu sou músico. Porque a sua voz vai cantar. Você está ali utilizando aquilo que é um instrumento, ok? E a técnica vocal, o que ela ajuda o nosso instrumento no dia a dia? Ele vai ajudar a controlar as musculaturas, né? Para desenvolver melhor o canto. Vai ajudar nós a saber o nosso timbre vocal.
Você vai aprender a respirar de forma correta. Vai aprimorar com exercícios de afinação, né? Vai descobrir técnicas adequadas da sua voz, porque a gente sabe que tem vários estilos musicais. Então, você vai aprender qual é a técnica adequada para o seu estilo vocal. Você vai aprender como ter a sua postura correta e ter o controle. E também você vai aprender a sua classificação vocal, se é contralto, soprano, tenor. E isso, a técnica vocal, ela vai te ensinar bastante. E aqui, resumindo bem rápido, nós temos aqui os elementos e mecanismo da voz, que é dividido por 3 partes. A primeira parte, pulmão, pregas ou cordas vocais, encontradas dentro da laringe. Isso eu estou falando para vocês saberem um pouco, porque às vezes a gente canta e a gente nem sabe de onde sai o som da nossa voz. Vamos lá. O segundo ponto, que é a articulação, que vem lábios, língua, dentes, o palato duro, o palato mole e a nossa mandíbula. Quem não sabe o que é palato duro e palato mole, é aquela parte do finalzinho da língua onde tem aquele sininho. É onde você vai utilizar a sua voz, ou abrindo muito ou fechando ela, e a sua voz vai sair adequada ao que você fizer. A terceira parte são as cavidades, que é a nasal, bocal e a nossa garganta. Todo mundo está entendendo? Ok. E aqui eu vou falar sobre a divisão das vozes, que é soprano, contralto, tenor, baixo, barítono, e falta uma aqui, e o meso. O que você pode fazer? Gleice, eu não sei qual voz que é minha. Você pode ir até o músico da sua igreja e pedir para ele, olha, eu quero que você faça um exercício comigo, porque eu quero descobrir qual é a minha voz. Qual é a voz que eu pertenço? Porque assim você vai saber como trabalhar com ela, fazendo os exercícios corretos, tá bem? E aqui eu vou falar sobre o timbre da sua voz e a sua extensão vocal. O timbre da nossa voz é aquela voz que você canta no seu conforto, sem ter aquela pressão, tipo, você canta e você está confortável, você não vai ter medo de errar, você não vai ter medo de fazer voltinhas, porque você vai estar fazendo no seu conforto, é o seu timbre vocal. A sua extensão vocal é a faixa de notas que vai da mais grave até a mais aguda. Ela pode sair até espremida, aguda, assim, ou o baixo sair bem sacrificado, mas você vai conseguir fazer na sua extensão vocal. Então, o timbre vocal é aquela que você sente conforto, aquela que você canta e não tem erro, você não vai desafinar. E a extensão vocal é onde você pode trabalhar com exercícios e você conseguir um pouco mais, tá bom? E aqui eu vou falar um pouco sobre tipo de vozes. Vocês já ouviram falar sobre voz de peito? Já? Ai, Gleice, eu estou cantando na voz de peito. O que é voz de peito? A voz de peito é aquela voz que você fala todos os dias. É a voz que eu estou falando aqui com vocês. Tá bom? Então, você vai pôr a mão assim, ó, no seu peito. E você vai fazer assim, ó. Você vai conversar ou fazer... É a voz de peito, porque é quando vibra o seu peito. É a voz que você fala todos os dias. E é utilizada para fazer notas graves, para fazer muita coisa com essa voz de peito. Vamos lá, voz de cabeça. Ela é confundida com o falsete, né? E é utilizada para quê? Para notas agudas. Como que vocês vão fazer a comemoração de um aniversário, de alguma coisa que vocês ficaram muito felizes? Como que vocês fazem? Eu faço assim, ó. Uhul! Faz comigo. Uhul! De novo. Uhul! Agora você vai pegar atrás da sua cabeça ou na fonte. Tem gente que sente bastante aqui na nuca. E vai fazer assim, ó. Isso é voz de cabeça. Então, voz de peito é o quê? A voz de cabeça. Ok. E a voz mista é o quê? Vamos juntar todas as duas.
que é a voz de peito e a voz de cabeça. Porém, é uma sequência de notas e não pode ter quebra. Ai, saiu. Tem gente que vai cantar e ela canta pela metade. Começa a cantar uma canção e, de repente, ela sai do grave e vai para o agudo, e vai do agudo para o grave e já faz aquela mistura toda, e não pode acontecer, porque isso prejudica as nossas cordas vocais. Deixa eu ir. Então, vamos lá. O falsete, que é o tom falso, que não é a voz de cabeça, e é uma voz mais soprada. Uma voz mais soprada. Os homens, antigamente, falavam que só os homens podiam fazer o falsete para conseguir alcançar as notas agudas. Porém, a mulher também consegue fazer o falsete. Isso é um mito. Homens e mulheres conseguem fazer o falsete. Então, o falsete não é voz de cabeça para quem canta e queira saber disso, não é voz de cabeça. E nós temos aqui os efeitos que as nossas vozes podem fazer, que é o vibrato. Quem conhece o vibrato? Todo mundo conhece, não conhece? Que é aquele enfeite que você dá na sua voz, as vibrações que a nossa voz pode fazer. E eu tenho um exercício que ele é bem facinho e você vai fazer comigo. Você vai pegar a sua mão e vai fazer assim, ó. Agora mais rápido. Agora mais rápido. Quando você for fazer o vibrato, automaticamente você vai fazer o vibrato no final, no início ou no meio das frases, tá bem? Então, mas não vai ficar assim na frente da igreja. Não, não pode. Mentaliza e estuda em casa para você não ficar. Não, tá bem? Vamos lá, o melisma, o que é? Sequência de notas e fazer em curto espaço. O Thales vai levantar e vai representar para mim um melisma. O que é o melisma, Thales? Vem aqui. Fazer. Today, Isso é o melisma. É quando você faz várias notas em curto espaço. E isso tudo requer treino. Nós que cantamos, gente, desculpa falar com vocês, nós que estamos na área musical da igreja, ou você vai cantar em algum lugar, você tem que estudar, você tem que fazer uma técnica vocal. Até quem prega tem que fazer técnica vocal. Quem dá palestra tem que fazer técnica vocal. Sabe por quê? Porque você está utilizando ela por muitas horas. E, de repente, você para de utilizar porque você vai para sua casa e vai dormir. E aí, no outro dia, você acorda o quê? Rouco, porque você utilizou mal ela, ou porque você não fez corretamente os exercícios naquele dia, ou não deu importância. Mas todo mundo que fala tem que fazer uma técnica vocal. Apogiatura. Vamos lá, Ianca. O que é apogiatura? Apogiatura, gente, é bem facinho. É quando você pode fazer, Ianca. Eu me... Em pé, ok. O final da música, gente, vocês lembram? Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. É isso. Jesus, eis-me aqui. Não. Jesus, eis-me aqui. Você pode dar um efeito para a sua voz para ficar mais bonita. Agora vamos lá. O que é a voz drive? Eu já sei o que é. É aquela... Muita gente faz. Principalmente quem é cantor de rock, eles fazem bastante. E outras pessoas também. Mas tem pessoas na igreja que às vezes utiliza a voz rasgada, que é o drive. E o falsete, aquela voz que eu já falei com vocês, que é a voz soprada, né? Por isso que vocês devem escutar vários estilos de cantores, várias músicas,
Porque você pode pegar alguma coisa do rock, você pode pegar outro estilo, e assim você vai fazer a sua identidade própria, tá bem? Agora eu quero convidar aqui o Asaf para vir aqui na frente, que a gente estudou, e eu vou falar sobre o que é o uníssono. O uníssono é a mesma voz para todo mundo. E quando eu falo uníssono, às vezes o povo fala assim, é todo soprano. Não. É todo mundo no mesmo tom, mas não é todo soprano. Nós vamos representar aqui, e aí vocês vão entender. O uníssono, vamos supor, nós estamos aqui num coral e, de repente, eu vou pedir aqui para vocês cantarem sem... Santo Espírito. Não, mas pode cantar o Santo Espírito. Pode ler. Não, mas fala. Todos juntos, uníssono. Santo Isso chama uníssono perfeito, que todo mundo está no mesmo tom, na mesma oitavada. Agora eu vou colocar aqui, ó, os meninos vão fazer uma oitavada abaixo, as meninas vão fazer a oitavada acima, e nós vamos também cantar uníssono, tá bom? Vamos lá? Todos juntos. Uníssono. Quando a igreja canta uníssono, é no mesmo tom, todo mundo a mesma voz, tá bem? E agora eu vou falar sobre o equilíbrio da voz, que é a timbragem, tá bom? E agora eu vou fazer a timbragem com os meninos, mas sem o Thiago estar tocando, eu quero que vocês cantem todo mundo no seu timbre, porque vocês lembram que eu falei que cada um tem um timbre de voz? Meu timbre de voz é essa. E eu vou cantar, por exemplo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Cada um deles tem um timbre de voz. E eles vão cantar com o seu timbre de voz, a voz que vocês falam, para eles entenderem o que é timbre. Vamos lá, pode cantar. Está vendo que todo mundo está desregulado? Porque é o timbre de voz que cada um encontrou, é o seu timbre de voz que eles falam. Agora eles vão cantar de novo para vocês entenderem quando a gente pode equalizar e todo mundo cantar junto. Então vamos lá? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Ok. Entenderam? Quando vocês escutam o vizinho do lado, dá para vocês equalizar a voz de vocês, porque nós temos que ter a capacidade de audição. E muitas vezes num coral ou num grupo de louvor ou de irmãs, a gente tem essa dificuldade, porque uma está lá na China, a outra está aqui em Portugal, e é complicado. É difícil quando a pessoa não dá atenção. Para isso, vocês têm que exercitar em casa, procurar uma técnica vocal, vocês fazerem o seu melhor, tá bom? E aqui nós vamos falar sobre a dinâmica que a sua voz pode fazer. E a dinâmica vai funcionar o seguinte: a gente pode cantar ela, é o volume da nossa voz. Eu costumo falar que é o volume da nossa voz, que é voz bem baixinha, a voz média e a voz que a gente vai fazer, a voz forte, com volume. Mas não é voz gritada, não. É voz com volume, mas não é gritada. Eles vão cantar, perto quer estar, bem baixinho, e depois eu vou falar para eles fazer o médio, vamos fazer o forte, para vocês entenderem. E eu quero que vocês façam também, tá bom? Vamos lá. Bem baixinho, vamos lá, 1, 2, 3. Perto quero estar. Junto aos teus pés. Médio. Bem forte, não gritar, tá bom?
bem baixinho. Não sou médio. Forte. Vocês viram como que a nossa voz consegue fazer tanta coisa? É a dinâmica da nossa voz, gente. Tem gente que já começa assim, perto quer estar. Meu Deus do céu, não. A música, ela pede os momentos exatos da nossa dinâmica, da nossa voz. A gente consegue, todo mundo canta bonito, gente. Sabe o que falta? A gente estudar. A gente está ali mais fazendo com que a nossa voz seja exercitada. E agora eu vou falar sobre, para eles fazerem a mesma coisa do perto quer estar, e nós vamos abrir as nossas cavidades, e vocês vão ver o que vai acontecer. E todo mundo vai fazer aí na plateia, tá bem? Então vamos lá, eles vão cantar perto quer estar com bocejo. Vamos lá. Vamos lá. Com sorriso. Agora com o nariz. Vocês viram o que a nossa voz faz? Ela pode, o volume, a dinâmica e a questão de abrir adequadamente a nossa voz. Claro que o perto que não ficou bom, é só para me representar para vocês. Mas no momento certo, ela vai ficar muito bom na questão de abrir no momento certo. Vamos lá. Eu estou aqui me confundindo tudo. Eu vou falar aqui um pouco sobre a identidade. Eu acho que, não sei se dá para todo mundo sentar, porque eu vou chamar vocês de novo, daqui a pouquinho. A identidade vocal, gente, é muito importante. Por quê? Para você descobrir quem é você, que tipo de voz você gosta, que tipo de cantor e a sua identidade vocal, você precisa escutar muita música, muitos cantores, muitos estilos de cantores. Porque só assim você vai identificar aquilo que você gosta. Agora eu vou falar uma coisa com vocês. Se vocês gostam de um cantor, por exemplo, Fernanda Brum. Eu gostava muito de Fernanda Brum. E escutava ela muito, 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 porque eu gostava dos graves. Nossa, algum dia eu queria cantar igual ela. Porém, é tão feio quando a pessoa imita e acaba sendo papagaio, repetindo tudo aquilo que o outro está fazendo. Até as ministrações, tem gente que repete o que o cantor que ele gosta canta, ele vai fazer igual. E não é isso que a gente quer. É até a língua estranha. Agora tem gente imitando. Então, o que é importante? Escutar todos os estilos de música e cantar todos os estilos de música. Ah, eu gosto só do estilo sertanejo e cantar só o estilo sertanejo? Eu acho que você deveria ir para outra área também, para outros estilos, para você descobrir qual é a sua identidade vocal real e o que sua voz pode fazer na sua identidade vocal. E você vai criando, e de repente você é um cantor excelente. Tá bom? Então, vamos lá. O back vocal, que eu coloquei aqui só uma partezinha. O back vocal é o quê? O suporte do cantor principal e é o que não deixa o grupo fracassar e é o alicerce. Quem é back vocal não pode jamais deixar o cantor cantar sozinho. E um back vocal, todos ou alguns, na verdade, tem que saber divisão de voz, porque senão não é back vocal. Tá bom? É um grupo de harmonia, mas não é um grupo que divide voz. E tem que fazer isso. Agora, eu vou falar com toda a igreja ficar de pé. E vocês, todo mundo. Eu vou falar sobre a respiração, que é uma coisa importante. Uma coisa bastante importante para quem canta. Na verdade, eu deveria ter começado com isso, mas eu não comecei e agora vocês vão fazer. A respiração é importante para quê? Para sustentar a música. Às vezes a gente respira mal e não vai bem. A gente termina a frase ou nem termina, porque não tem fôlego. E aqui eu vou falar assim, ó, que a gente... Quantos já ouviram falar, eu respiro pelo diafragma? Não, você respira pelo pulmão. O diafragma te ajuda na respiração. Mas quem respira por você é o pulmão. Então, eu acho que eu tenho que ter uma coisa, mas vamos lá. Eu quero que vocês façam assim, ó, respire bem fundo. Vamos lá, todo mundo. Respire bem fundo e segura. Pode soltar, respirando.
Vocês estão respirando, né? Com a parte de cima, o pulmão. Agora eu quero que vocês coloquem a mão no peito e uma mão na barriga. Vamos lá. Mão no peito, uma mão na barriga. Vocês vão sentir que o diafragma de vocês vai ajudar aí. A barriga de vocês tem que estufar e o peito tem que ir para trás. Então, vai funcionar o seguinte, ó. Vocês vão respirar. Quando vocês respirar, assim, ó. Vou ficar de lado para ver se vocês notam alguma coisa, mas não sei. Vai, respira e vocês vão sentir o peito indo para trás e a barriga indo para frente. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Respira assim. Respira assim, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3, já. Todo mundo conseguiu? De novo. Isso é respirar com o diafragma, tá bom? Agora vocês vão colocar as mãos aqui, ó, no final da costela, que chama respiração pelo intercostal. Vocês vão respirar até o final, até as suas costelas, você sentir que ela está inchando. Isso é muito válido para o canto, tá bom? Então, vamos lá. Coloca a mão na costela e respira até o final. 1, 2, 3, já. Aconteceu com vocês? Se não aconteceu, vai tentando, que eu vou fazer 3 vezes para a gente ir para outra parte. 1, 2, 3, já. De novo. Sim. Agora vocês vão respirar assim. E vai fazer assim, ó. Porque vocês vão sentir que a barriga de vocês vai fazer assim, ó. Tá bom? Vamos lá. É como se vocês falassem S rapidinho. S. Assim. Tá bom? O exercício de respiração é isso. Então, vamos lá. Vocês vão respirar profundo. Eu vou contar até 5 e vocês vão depois ficar livre. 1, 2, 3, já respirando. Agora pode soltar devagarzinho. Isso. Respira e depois solta com S. Tá bom? 1, 2, 3, já. Todo mundo. Mas não deu 5 segundos não, viu? Eu vou contar aqui. 1, 2, 3, já. Eu vou contar, vocês vão respirando. E depois vocês vão soltando devagar e não é de vez. 1, 2, 3, já. 1, 2, 3, 4, 5. Soltando devagar. Bem devagarzinho. Isso aí. De novo. Vou contar até 5 de novo, já. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. Isso aí. Agora nós vamos fazer o quê? Um alongamento. Sabe por quê? O corpo de vocês também precisa de alongar antes do canto. Vocês aquecem antes de cantar? Eu acho que não, né? Então vamos lá. Eu vou alongar com vocês e vocês vão fazer assim, ó. Ó. Mão atrás. Alonga. Vamos lá. Outro braço. Devagar vai rodar o pescoço. Cuidado para não quebrar, porque eu não quero ninguém no hospital. Ó, rodando o pescoço. Alongamento. Agora vocês vão fazer, sabe o quê? Ó. Vocês vão levantar os braços bem para cima. Levanta os braços bem para cima e vocês vão fazer assim, ó. Ó. Vai. Levanta. E quando vocês forem soltar de vez, vocês vão fazer, sabe o quê? Ó, vocês vão soltar toda essa pressão que você está segurando aqui. Vocês vão fazer assim, ó. Vai, 1, 2, 3, já. Isso aí. Vamos lá. Agora vocês vão fazer um exercício que é mastigando. Vai lá. Vai, mastiga. Vou fazer só para você ter base do aquecimento. Continua. Então vamos lá. Agora você vai fazer assim.
Você vai encher o pulmão e vai fazer... Ó, corpo junto, porque precisa os músculos entender que você está relaxando. Vamos, 1, 2, 3, já. Isso aí. Vamos lá. Girar a língua dentro da boca, não faça com muita força para os músculos não ficarem ruins. Vamos lá. Faz 2 vezes para um lado, 2 vezes para o outro, tá bom? Então vamos lá. Quem de vocês brincava com o carrinho e fazia assim, ó? Todo mundo, vamos lá. Agora, ó. Cuidado para não cuspir no irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos? Agora vocês vão fazer assim, ó. Lembra a voz de peito e voz de cabeça? Vocês vão começar bem grave, vai subir e vai descer, tá bom? Vamos, 1, 2, 3 e já. Não, bem grave. De novo. Vamos lá. Agora vocês vão fazer assim, ó, bocejar, como você estivesse com sono. Ai, mano. Vai, pode fazer. Vai, faz, pode fazer. Vai. Faz que você está com sono. Isso aí. Sabe por quê? Vai abrir toda a sua cavidade bucal e vai te ajudar no canto. Isso tudo não é brincadeira, isso é tudo para ajudar você na hora do canto. Porque se você pegar o microfone e já ir sair cantando, eu tenho certeza que amanhã vocês vão estar rouca. Vocês vão estar com uma dor de garganta, tá bem? Então vamos lá. O exercício do Z é... Ó, puxa o fôlego e faz... De novo, 1, 2, 3, já. Nós vamos fazer o barulho de sirene, que é... De novo. Mas eu quero bem grave, eu não quero tipo... Não. Vocês vão ajudar com a cabeça assim, ó. Comece com a cabeça perto do peito. E vocês vão fazer... Isso. O exercício do peito. Agora lá. Vocês vão fazer assim, ó. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Ó, respirando sempre antes de entrar para vocês fazerem o exercício, tá bem? Porque às vezes a gente respirando errado, a gente não consegue terminar. Então vamos lá, respirando, 1, 2, 3. De novo. Agora, mamamá. Mamamá. Pra.
Lá. Lá, 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 lá. Ok. Agora nós vamos fazer um exercício. Eu chamo os meninos que vieram aqui aquela hora. Vem aqui de novo, que nós vamos fazer. Ó, eu vou falar e eles vão fazer, vocês vão fazer junto com eles, tá bom? Vai começar assim, ó. Eu quero uma... Irmãos, vamos lá, 1, 2, 3, já. Eu quero uma... Eu quero ir... Eu quero ir... Vocês também. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu quero uma... Eu quero ir... Eu quero ir... Agora com um sorriso. Eu quero uma... Eu quero ir... Eu quero ir... Agora com bocejo. Eu quero a... Oh, eu quero ir... Eu quero ir... Voz nasal. Eu quero uma... Eu quero ir... Eu quero ir... Agora eu quero a dinâmica. Eu quero uma... Eu quero ir... Eu quero ir... Eu quero o vibrato. Eu quero uma... Eu quero ir... Eu quero ir... Com palmas vocês. Eu quero uma... Eu quero ir... Eu quero ir... De novo. Eu quero uma... Quero ir... Eu quero ir... Vai ser dividido vozes. Quem sabe fazer contralto, levanta as mãos bem assim. E a Ianca e ela vai junto com vocês. Quem faz contralto perto da Ianca e da Aline, pode ir, Ianca, lá com ela. Sopranos, junto com a Rebeca e com a Débora. Você. O Joel, o tenor. Vamos lá. Quem é tenor aqui, levante suas mãos. Não? Lá, tenor, Joel. Vai perto daquele rapaz ali. E o Thalisson, os homens que fazem o baixo, pode ficar com o Thalisson também, aqui na parte da frente, se vocês quiserem vir. Tá bom? Ele vai cantar e eu quero dividir de voz, tá bom? Quando eu falar o que eu tô falando aqui, vocês vão fazer. Então vamos lá. Eu quero uma... Eu quero ir... Eu quero ir... Com bocejo. Eu quero uma... Eu quero ir... Eu quero ir... Com vibrato. Eu quero uma... Eu quero ir... Eu quero ir... Agora nós vamos cantar uma canção, tá bom? Vamos cantar o Santo Espírito com divisão de voz, tá bem? Vamos lá, 1, 2, 3, já. Santo Espírito, és bem-vindo. Respirando. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Parabéns, todo mundo para os seus lugares e pode aplaudir que vocês são muito bons. Muito obrigado por me escutarem, viu, gente? Senhor,
vocês estão de parabéns, cantaram muito bem. Quem dera que nos cultos fosse desse jeito, né? Mas só graça. Enfim, vamos falar aqui um pouco sobre a ministração em si. O Thiago já falou muitas coisas que eu tinha preparado para falar, mas quando as coisas precisam ser ditas duas vezes é porque é importante, né? Então a gente vai recapitular o que ele falou rapidinho. E lembrando que o que vai ser dito aqui não é regra, porque a ministração não é algo universal, né? Como a Gleice falou, a gente não pode copiar o jeito que a gente vai ministrar, e cada igreja tem a sua forma tem a sua liturgia e tem seu ambiente, e nós precisamos nos adaptar a isso. Então, o que a gente vai falar é mais ou menos alguns princípios fundamentais da ministração. Ou seja, o Thiago falou sobre o ministério, e, basicamente, sim, o ministério é um serviço. No caso, o ministério de louvor não é algo que você vai encontrar na Bíblia. Na Bíblia não vai falar sobre ministério de louvor. Na Bíblia fala apenas sobre 5 ministérios, e nenhum deles é sobre o louvor. Mas a gente fala ministério no sentido de serviço, certo? Porque o ministério é um serviço. Se o louvor tivesse que ser algum como é que eu posso dizer, um cargo, ele seria basicamente um diaconato, porque o diaconato ele é aquele que serve, né? Está na igreja para servir. Então, eu coloquei ali que o ministério é um serviço e não é para ser visto. Como o Thiago já falou, nós não estamos aqui em busca de reconhecimento. Então, nós temos que entender que o ministério ele é um serviço em honra a Deus. Então, qual é a importância do ministro de louvor, ou o que é ser um ministro de louvor? Nesse sentido, a gente vai falar sobre o ministro de louvor, não necessariamente sobre o líder do grupo, porque, como o Thiago também falou, nem toda vez que uma pessoa é líder do grupo significa que ele é um ministro de louvor no sentido de ser responsável, num determinado dia, de conduzir a igreja à adoração, certo? Então, o ministro de louvor, ele é aquele líder de adoração, ele é aquela pessoa que é responsável por conduzir a igreja a se conectar com Deus. Lembrando também que todos os componentes de um grupo de louvor são ministros, porque todos são servos, certo? Então, os músicos são ministros, os cantores são ministros. E até mesmo todas as pessoas que estão em serviço na igreja são ministros. As pessoas que ficam ali no Decon, as pessoas que tiram fotografias são ministros porque estão servindo a igreja. Então, nós somos ministros, ou seja, nós como ministros somos servos que servimos a Deus segundo o dom que Ele colocou dentro de nós. Então, qual é o papel... Eu não consigo enxergar. Qual é o papel do líder de adoração? É servir a Deus através do dom que nos foi dado, conduzindo as pessoas a se conectarem com Ele através da música, né? Então, nós temos uma grande responsabilidade, que é de conectar as pessoas a um ambiente que esteja propício para as pessoas adorarem a Deus. Não necessariamente a igreja necessita ser conduzida, porque nós vemos na Bíblia que antigamente não existia o que nós temos hoje. Tem um preparo, tem as músicas, e antigamente não tinha isso, porque as pessoas já iam de coração aberto, mas hoje nós sabemos que as coisas são diferentes. Então, nós, como ministros, temos essa responsabilidade de levar as pessoas até adorar ao Senhor. Isso não faz de nós... pessoas mais especiais, né? Nós não somos mais especiais porque somos ministros ou porque temos a oportunidade de estar no púlpito cantando e adorando ao Senhor, mas apenas faz de nós pessoas que têm mais responsabilidade na casa do Senhor. E isso nem sempre é bom, né? Às vezes é um peso muito forte. Mas então, qual é o papel do líder de adoração, nesse caso do ministro de adoração? É que atualmente, gente, não sei se vocês já repararam, atualmente nas igrejas nós enfrentamos um problema que é que as pessoas se esqueceram que servir a Deus não é algo que tenha que ser feito por obrigação. Nós não temos a obrigação de servir a Deus, mas nós temos que ter o amor de servir a Deus, porque Ele nos entregou um dom. E nós queremos usar aquilo que Ele nos deu, ou seja, usar o nosso dom
para honrar a Ele através daquilo que Ele nos deu, que Ele já nos deu, e do amor que Ele tem por nós. Ou seja, quando nós servimos a Deus por obrigação, ou para ter reconhecimento, como o Tiago falou, nós entramos em um caminho que é muito perigoso. E esse perigo tem dois caminhos, na verdade. Nós podemos tanto entrar pelo caminho do orgulho, ou da altivez, ou pelo caminho da ofensa. Por quê? Quando nós servimos ou queremos ser ministro, ter esse papel de estar aqui louvando ao Senhor e conduzindo a igreja, e nós queremos aquilo porque nós queremos que as pessoas vejam como a gente é bom, né, Tiago? Como a gente é massa. Mas isso acaba por entrar, então, um orgulho. E esse orgulho vai fazer com que a gente queira ter o elogio das pessoas, né? A gente queira ser elogiado pelo, nossa, você cantou muito bem hoje, você estava cheio de Deus hoje. E quando nós não temos isso, a gente acaba ficando ofendido, né? A gente fica magoado, porque a gente deu o nosso melhor e ninguém falou que a gente deu o nosso melhor. Então, se você já... Creio que ninguém, mas se você já viu alguém que testemunhou dessa forma, tipo, eu cantei, mas ninguém falou que eu cantei bem, é porque ele já entrou nesse caminho perigoso que é de servir ou querer ser ministro para ter reconhecimento. Isso é algo que a gente tem que ter muita atenção. Ou seja, então, o papel do ministro, ele é entender, assim como qualquer um, que nós somos servos. Servos que têm mais responsabilidade e que têm essa missão de conectar a igreja a Deus, através da adoração. E isso só se faz se nós tivermos uma comunhão com Deus. Ou seja, nós não podemos ministrar aquilo que nós não somos. Ministrar o que nós não somos. Alguém tem uma ideia do que possa ser? Um de cada vez, por favor. Gente, ministrar o que a gente não é basicamente falar, faz o que eu faço, mas não... Como é que é? É isso. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. É isso mesmo. Porque nós queremos estar ali, falamos para a pessoa, adore aí, levanta a mão. Mas quando a gente vai sentar no nosso banco, a gente não levanta a mão, a gente não está adorando com verdade. Ou seja, as pessoas vão achar assim, meio contraditório aquilo que a gente está fazendo com aquilo que a gente está falando, né? Isso é algo que nós temos que evitar. E na Bíblia nós vemos vários ministros de louvor que nós podemos nos basear, mas o que eu peguei, que é o mais conhecido, é Davi. Todo mundo conhece Davi, e está lá baseado, então, em 1 Samuel 16, 18, onde vai falar que Davi, ele tocava bem. Ele tocava bem, ou seja, ele tocava bem, era animoso, era homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. Ou seja, ele tocava bem. Esse ponto aqui é o seguinte: é a nossa responsabilidade, como ministros, aperfeiçoar o dom que Deus deu. Deus, ele dá dom e distribui dons a cada um de nós. E nós que estamos aqui, creio que todos nós servimos a Deus com a nossa adoração, ou seja, com a música, né? Isso foi algo que Deus nos deu. Falando mais agora diretamente para os cantores, como a Gleice falou, o cantor é um músico, porque o nosso instrumento é a nossa voz. Então, cabe a nós aperfeiçoarmos a nossa voz para que a gente possa servir a Deus com excelência, né? Porque, como o Tiago também leu em Colossenses 3, vai falar que nós temos que servir a Deus com todo o nosso coração. E quando a gente serve a alguém, ou a Deus, principalmente, com todo o nosso coração, nós queremos fazer o nosso melhor. E para fazer o nosso melhor, a gente tem que dar o nosso melhor. E é por isso que a gente tem que estudar, que a gente tem que buscar melhorar, aperfeiçoar. E se você é músico, toca algum instrumento, você tem que procurar aperfeiçoar o seu dom naquele seu instrumento, sempre buscando evoluir, certo? Nem todo mundo, né, é como o Tiago ali, que toca tudo e mais um pouco. Mas o Tiago, irmãos, para quem não sabe, a gente é irmão, infelizmente. Mas ele começou, o primeiro instrumento do Tiago foi meia-lua. Alguém sabe o que é meia-lua? O chiquipá, O primeiro instrumento do Tiago foi meia-lua, mas aí o Tiago, ele era tão bom tocando meia-lua, tão bom. Aí ele foi se aperfeiçoando, da meia-lua para o violão, do violão foi para o teclado, do teclado foi para o... Isso foi algo que ele quis buscar, né? Então, usando o exemplo dele, ele se aperfeiçoou naquilo que Deus deu. Ou seja, você
talvez não tenha essa ambição, e está tudo bem, não tem ambição de aprender mais instrumentos, mas se você toca violão ou se você toca teclado, você pode sim buscar melhorar no seu instrumento. E nós temos que buscar melhorar naquilo que nos foi dado. A gente não pode ser daqueles que pensam, Deus me deu e Ele vai me usar da forma que Ele quiser. Não, nós temos que fazer a nossa parte, que aí Deus vai fazer a parte dele. Isso tem a ver também com nós fazermos o nosso melhor para Deus. Seguindo, então, Davi, ele era animoso, ou seja, era uma pessoa alegre. E nós temos que ser uma pessoa não... Como é que eu posso dizer? Não sempre alegre. Você está tudo bem, nem sempre a gente vai estar bem, mas você também não precisa estar sempre de cara fechada, né? Principalmente a gente que ministra o louvor. A gente não pode chegar aqui e toca aquela cara fechada. Quem que vai receber o louvor? Não vai, ninguém vai receber. O pessoal vai ficar com medo de você. Você tem que dar um sorriso, ser bonito, né? Cheiroso, dar um sorriso que as pessoas vão conseguir, querendo ou não. Infelizmente, a gente é muito visual. Então, aquilo que a gente vê, a gente consegue estar mais propício a seguir o comando de uma pessoa, quando ela demonstra ter uma certa simpatia ou empatia, né? Então, você não precisa ser falso, mas você precisa ser verdadeiro e ser alegre, porque a palavra do Senhor fala que nós temos que ser alegres, porque quem serve ao Senhor é alegre. E fala também que Davi, ele era sisudo em palavras, ou seja, Davi, ele era prudente. O ministro de louvor, ele tem que ser alguém prudente, ou seja, nós temos que ser conhecidos pelo nosso bom testemunho e pelo aquilo que a gente é fora do palco, fora do púlpito. Como eu falei, nós não podemos pedir para que as pessoas adorem, levantem as mãos, se depois que a gente senta ali, a gente não faz o que a gente fala que é para fazer. Isso tem muito a ver com a nossa postura enquanto vocal. Aí eu pergunto para você, como é que você está sendo visto? Se você já fez essa reflexão de como você se age ou se porta na igreja, se você realmente está ali adorando ao Senhor e através disso você é apto a servir como ministro, se você tem sido referência na casa do Senhor. Porque é muito feio, irmãos, principalmente nós que estamos aqui na frente sendo observados. Nós somos pessoas que estamos sempre sendo observados, querendo nós ou não. Nós somos pessoas públicas. E é muito triste, como eu já pude observar em muitos lugares que eu fui, muitos cultos, quando nós temos aqui um ministro de louvor que está ali, cara, ele está dando a vida, está dando sangue, está falando tudo que é tipo de língua, e o Beck está em outro mundo. O Beck está lá em Marte. O Beck está... Não sei onde é que o Beck está, mas o Beck está em algum lugar. E o ministro lá falando com a igreja, e isso é notado. As pessoas veem isso. E, querendo ou não, as pessoas julgam isso. Nós somos seres humanos. Então, o ser humano é um ser julgador. Então, nós temos que ter muito cuidado da forma que a gente está sendo aqui. A nossa palestrante Jéssica vai falar mais sobre essa questão da linguagem corporal. Resumidamente, uma pessoa que não adora a Deus não pode levar outras a adorarem, né? E nós não podemos, então, pregar o que nós não vivemos. Tiago 2,12 vai falar que, assim como falai, procedei. Ou seja, como você fala, você tem que ser 2 vezes melhor. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. E o louvor e a pregação são ambas ministrações. Mas elas são ministrações que têm propósitos diferentes, certo? O ministro, ele é um pregador da adoração. Por isso que é necessário que nós tenhamos preparo e ensino e estudo bíblico, irmãos. Não é possível a gente admitir pessoas aqui em cima que sejam responsáveis por levar ou ministrar, que não tenham uma vida com Deus, ou que não saibam, tenham conhecimento mínimo da Bíblia. Teve uma vez que a gente foi numa igreja que a gente ia lá no Brasil, que a gente foi em algum lugar ministrar, e eu não fazia parte do louvor, mas eu fui lá ajudar os irmãos. E a ministra que estava lá na hora, ela estava lá no ápice da ministração, ela estava, Senhor, como fala a tua Bíblia, aquele versículo que eu não me lembro agora, mas Senhor, mas está lá,
Ou seja, gente, aquilo quebrou tudo. Simplesmente todo mundo, ninguém mais conseguiu prestar atenção no que ela estava falando. E eu vi aquilo, eu ri, óbvio, mas fiquei triste, porque realmente a gente perde essa noção de que estar aqui em cima, sem ensino bíblico, é muito errado. Nós não podemos fazer isso. Então, nós temos sempre que estar buscando, lendo a palavra do Senhor, para que na hora o Senhor venha ministrar nos nossos corações. Agora, passando aqui já para as dicas, eu coloquei algumas dicas práticas, que a gente vai falar também. Eita. Não estou conseguindo falar as palavras hoje. Pontear. Isso aí, irmã Jéssica, obrigada. Não vou repetir porque eu não consigo. Bom, primeiro, é preciso, então, como eu falei, ter conhecimento da Bíblia e preparo musical. É o que a Gleice também falou. Não tem também como a gente servir a Deus, fazer o nosso melhor com todo o nosso coração, sem ter o mínimo de preparo musical, sem se esforçar para fazer os aquecimentos, para descobrir como que a gente consegue melhorar e improvisar a nossa voz, e etc. Segundo, é preciso ter carisma e ser acessível, ter caráter, ter sensibilidade para o contexto da igreja, como o Tiago falou, nós temos que ser sensíveis para o que a igreja está vivendo no momento, para que a gente possa ministrar em cima daquilo. Não utilizar o púlpito para desabafos, indiretas e cobranças pessoais. Ou seja, o púlpito ele não é lugar para você despejar as suas mazelas, né? Se você está aqui servindo como ministro, você não pode, estou num dia ruim porque o irmão X fez mal para mim, então eu vou cantar essa música que vai ser para o irmão. Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Quer dizer, né? Não faça isso em nenhum momento. Se for necessário, estabelecer sinais de comunicação entre músicos, ou seja, isso aqui está mais focado para aquelas pessoas que acham ou pensam que um ministro, a pessoa que está ali sendo líder no dia de culto, ele é 100% responsável por dizer onde que a banda vai entrar, onde que a banda vai parar, qual é a próxima música, como que vai proceder. Gente, um ministro, ele não é responsável por essas coisas. Ele pode, sim, dar dicas e você pode ter com o seu grupo sinais para falar, vamos voltar aqui, vamos fazer de novo, mas o ministro não é responsável por isso, tá? É por isso que existem os ensaios. E é nos ensaios que a gente vai definir, então, a ordem das músicas, vamos definir onde volta, onde vai, para que na hora a gente não dependa do ministro somente. Se Deus conduzir o ministro para voltar em determinada estrofe ou para repetir alguma coisa, ele vai olhar. No nosso caso aqui, usando a gente como exemplo, o Asaf, nós temos o nosso líder, Tiago, que é o nosso diretor musical também. E nós temos os nossos ministros, né? Que todo mundo é um ministro no Asaf, depende da ocasião. Mas, por exemplo, usando eu como exemplo, estou responsável por ministrar num determinado dia e a gente já te ensaiou, sabemos onde vai voltar, sabemos qual é a próxima música, qual vai ser o lugar onde vai ter ministração para a gente falar. Mas, na hora, Deus tocou no meu coração para repetir tal coisa. Para quem que eu vou falar? Eu vou falar para o nosso diretor musical. E o Tiago vai falar para o resto da banda onde a gente vai voltar. Mas não é minha responsabilidade estar sempre conduzindo a banda. Vocês conseguem entender isso? Amém? Ou está um pouco confuso? Não, ok. É que nós, no Asaf, nós utilizamos talkback, que a gente chama de talkback, que é um fone, né? Graças a Deus foi implantado um fone na nossa vida, que agora é uma beleza, e a gente consegue, então, ter direções ao vivo do nosso diretor musical, que é o Tiago, né? Às vezes ele atrapalha a gente, devo dizer, né? Não vou falar um exemplo, quem esteve no retiro sabe, mas é uma benção, é uma benção. Então, facilita muito a nossa vida, mas se você não tiver um talkback e você for um ministro que não é necessariamente o líder, você fala com o seu líder e o seu líder vai falar com o seu resto da banda. E se você for um ministro que toca, melhor ainda, você só tem que dar o acorde e o resto vai atrás. Irmão, isso é benção, né? Ponto 7.
Ensaie, deixe preparado. Escolher as músicas com antecedência e ensaiar. Gente, não é pecado fazer setlist. Não é pecado você escolher as suas músicas com antecedência. Você não pode simplesmente orar e achar que na hora Jesus vai revelar qual música você tem que cantar. Não é assim. A gente tem que escolher as músicas e ensaiar. E qual é a importância de você escolher as músicas? Quando você for escolher a música, você tem que ter o cuidado de que ela tenha a ver com o contexto que a igreja está vivendo naquele momento. E ter cuidado com o que a letra ou a mensagem por trás da música ela é. Porque tem muita música hoje em dia que é muito bonita, tem uns acordes maravilhosos que só de você ouvir arrepia a nuca, mas que a mensagem é totalmente voltada para o homem. Ou seja, é para você vai vencer, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não tem nada a ver com a adoração direta a Deus. Então, isso é algo que você tem que ter muito cuidado para escolher as suas músicas. E, como eu coloquei ali, escolher ter coerência entre as músicas. Por quê? Quando você vai escolher as músicas, você tem que ter coerência. Teve uma vez, agora esse ano foi em abril, no Congresso de Jovens, que o Tiago me deixou responsável por escolher as músicas. E eu escolhi as músicas que tivessem coerência entre elas, ou seja, que a mensagem fosse parecida ou que, ao longo que ia mudando a música, pudesse contar uma história, né? E, baseando nisso, eu preparei as ministrações, ou seja, nós ensaiamos, eu mandei a lista de músicas para o Tiago, para ele aprovar. Ele disse, não, beleza, vamos ensaiar então. E na hora do ensaio, a gente conseguiu ver o tempo de duração, porque geralmente nós temos sempre um tempo de ministração, ou seja, nos dão 15 minutos para a gente. Tem uma oportunidade de 15 minutos. A oportunidade de 15 minutos é para ser cumprida os 15 minutos. A gente não pode ser imprudente ao ponto de querer ultrapassar esse tempo. Isso não é algo certo. Então a gente sempre ensaia baseado no tempo que a gente tem. Foi nos dado 15 minutos, eu escolhi as músicas e na hora, então, a gente conseguiu ver como que seriam as transições, como que a gente iria conectar uma música na outra e qual o tempo entre elas ou dentro das músicas que ia ter aquele interlúdio. Sabe o que é interlúdio? Interlúdio é aquela pausa na música que a gente usa geralmente para fazer a ministração. E baseando nisso, a gente então ensaiou e no nosso primeiro ensaio a gente costuma sempre fazer isso. A gente ensaia as músicas e vê o tempo que vai ter entre elas de transição. E pegando isso, eu peguei isso então e preparei a ministração em cima daquele tempo que eu tinha para falar. Porque é sim necessário e não é pecado também a gente preparar as ministrações e ensaiar elas, né? Nós sabemos que Deus, na hora, Ele pode mudar tudo, mas cabe a nós estar preparados para o que falar, para que a gente não possa cometer erros. E a Jéssica até falou numa reunião que a gente teve, deu um exemplo do grupo Diante do Trono. Vocês sabem o que é Diante do Trono? Aquele grupo muito famoso, e que eles ensaiavam, né, Jéssica? As ministrações deles. E do jeito que era no ensaio, era do jeito que era nos cultos ou nos shows. E está tudo bem, não é pecado fazer isso desde que você esteja na direção de Deus, amém? Oi? As ministrações espontâneas que eles faziam. Ponto. Isso tem a ver, então, com deixar preparadas as introduções finais e transições das músicas. Ser pontual, responsável e compromissado. Muito importante, gente. E, querendo ou não, muitos de nós falhamos nisso, né? Porque, assim, nós que nos comprometemos em ser ministros ou nos comprometemos em estar aqui fazendo parte de um grupo, nós temos que ser extremamente responsáveis, porque a gente tem que dar exemplo com a nossa própria vida, certo? Então é o seguinte, gente, nós temos sempre que avisar quando houver imprevistos ou quando acontecer alguma coisa, porque geralmente quando nós estamos numa semana de eventos, agora o Azaf falando, quando a gente tem semana de eventos, todo mundo do grupo se quebra. Um quebra o dedo, outro quebra o carro. E isso quando não é no próprio dia, né, gente? É sempre assim. Mas a gente sempre avisa, gente, aconteceu isso, isso, isso. E vão orando aí porque a gente tem que chegar inteiro. Mas
é sempre aquela questão de ser responsável, ou seja, dar satisfação, porque é muito chato trabalhar com pessoas que não dão essa satisfação, ou que não faz questão de falar o que aconteceu. Nós sempre temos que falar o que aconteceu. E imprevistos acontecem, mas imprevisto é uma coisa. Imprevisto, por exemplo, o carro quebrou, isso é um imprevisto. Mas trânsito não é imprevisto. Se você vai ter um ensaio às 7 horas, e se você, sei lá, mora no centro de Lisboa e sabe que às 6 horas é o pico, você tem que sair mais cedo para chegar lá na hora. Trânsito não é imprevisto. Você sabe que vai ter trânsito, então você se programe para chegar antes. Seja responsável. Amém? Já aqui falando mais especificamente para os ministros, ter cautela para não falar além do necessário. Gente, você é um ministro, você não é um pregador. O pregador está preparado bonitinho para falar o que ele tem para falar. Você não tem que tirar a vez do pregador. Às vezes, a gente não é obrigado a falar na hora dos louvores, mas se Deus te direcionar a falar, você fala. Mas isso não significa que você tenha que fazer uma pregação de 30 minutos falando, está lá num worship bravo, e você está lá, empolgou e está falando jamais que o pregador. Tirou o tempo do pregador. Temos que ter cuidado com isso. Ponto 11. Evitar cantar músicas com as quais você não está familiarizado. Buscar a direção de Deus para o momento da ministração e ministrar em sincronia com o Espírito Santo e o líder de louvor ou diretor musical. Amém, irmãos? Isso é evitar cantar músicas com as quais você não está familiarizado. É naquela hora que o maior terror do ministro é quando o pregador fala e canta aquela ali. E você não preparou, não sabe como é que é. Irmão, se ele falou, canta aquela ali, e ele te deu um tempo, você vai pegar o seu violonista, vai lá para trás do culto e vai ensaiar aquela música. Porque se ele falou para você cantar, você tem que cantar. Mas tenha pelo menos o mínimo de noção de como você tem que cantar aquela música, amém? E buscar a direção de Deus. Já sabemos que buscar a direção de Deus é o que a gente tem que fazer sempre. Antes e durante também, porque apesar de a gente pode ter preparado tudo que a gente vai falar, Deus ele pode mudar tudo na hora por causa de uma pessoa só, que acabou de entrar e precisa ouvir determinada coisa. E Deus pode fazer isso, mas nós temos que estar em conexão com Deus. E ministrar em sincronia também tem a ver com isso, e com o líder de louvor. Deixa eu ver. E é basicamente isso, irmãos. Nós temos, como ministros, temos que ser muito prudentes, assim como Davi, para que a gente não faça, que a gente tem que fazer da nossa vida o nosso testemunho. Amém? Amém. É isso. É para você. Ei. Paz do Senhor, amém? Bem, eu vou tentar ser breve nas minhas palavras, mas a Rebeca disse uma coisa aqui tão interessante, acho que quem trabalha com ministração, vou só fazer um adendo aqui, sobre as preparações de ministração. Às vezes você fala assim, impossível, vai ficar uma coisa engessada, né? Todo mundo vai falar, o que será que eu vou falar agora? O que será que vinha a seguir? Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de você ter uma preparação realmente. Aquilo que a gente ouve das ministrações espontâneas das pessoas que a gente gosta, dos músicos, dos levitas que a gente gosta de ouvir, não quer dizer que tudo aquilo foi escrito e foi pensado para falar. Agora, se você vai cantar músicas que falam, por exemplo, do amor de Deus, como é que você se prepara para ministrar isso? Você busca textos bíblicos que tenham a ver com isso. É disso que nós estamos falando. Você busca inspiração bíblica para aquilo que você vai falar. Nós estamos falando sobre uma música que fala sobre rio. Poxa, tem tantas músicas que falam sobre, tantos versículos, aliás, que falam sobre rio, né? Salmo 48, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Você vai buscando repertório para a tua ministração. É disso que nós estamos falando quando se trata de preparação. Amém? Bem, vamos lá para a minha parte, então. Linguagem corporal. E linguagem corporal é a expressão do corpo quanto a pensamentos, falas e atitudes. Segundo estudos sobre comunicação, a expressão corporal é responsável por 55%.
55% da sua conversa. Depois, a entonação de voz, e a entonação de voz é justamente isso que eu acabei de fazer. Ela está responsável por 38%. E apenas 7% advém propriamente da sua fala, ou seja, daquilo que você está falando. Então, entenda, não é o que você está falando propriamente, mas é de que forma você está falando. Já ouviram aquele ditado de não importa o que você disse, mas o que o outro entendeu? Aqui cola, tá? Porque, então, as nossas atitudes são responsáveis, a expressão corporal, 55%, gente. Então, às vezes, você pode estar dizendo algo interessantíssimo, mas se você não tiver essa expressão corporal, se você não usar a entonação certa da voz, não vai chegar a muitas pessoas. A pessoa tem que estar muito concentrada. E isso vale para quem é pregador da palavra também, né? Às vezes, o que você tem para dizer é maravilhoso, mas você não está usando a homilética de forma correta, amém? Os pastores aqui que ensinam-nos sobre teologia, né? Vamos lá. 1 Coríntios 6:20 diz assim: vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Amém? E em sua performance, movimente-se. O que seria isso? Eu quero dizer para você que você não é a mulher de Ló. Então, você não é uma estátua de sal. Amém? Quando você está ministrando, adorando a Deus, e serve para todos, serve para os músicos também. Você não é uma estátua. Então, você precisa se movimentar. Você precisa... Não calha, não cola, gente, falar bem assim, cantar assim. A alegria do Senhor é a nossa força. Ninguém acredita, irmão, que a alegria do Senhor é a sua força. Ninguém. Então, precisa ter coerência aquilo que nós estamos cantando. Assim como se nós estamos cantando aqui. Quando eu chorar, com um sorriso enorme no rosto, falam, ué, o que aconteceu, não é? Então, precisa ter coerência a forma como nós nos expressamos na adoração também. Amém? Ministração engessada, padronizada, o que seria isso? É quando a igreja já sabe o que você vai falar quando você pegar o microfone. Nós precisamos ter cuidado com isso, amém? Então, seja curado disso hoje, em nome de Jesus. Receba essa palavra, prepare as suas ministrações e volta àquilo que nós falamos agora, sobre o espontâneo. Prepare o que você vai dizer. E assim você nunca vai dizer as mesmas coisas. E nós percebemos, é notável, quando nós vemos uma pessoa que não se preparou, ela vai dizer as mesmas coisas. Ela vai usar os mesmos textos, ou ela vai... Sabe quando a igreja já sabe, ó... Vamos apostar 5 euros que o fulano vai começar assim, 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 assim. Gente, não podemos continuar assim, então nós precisamos nos preparar melhor para isso, amém? Vamos lá? Aqui, seja carismático. A Rebeca também tocou um bocadinho nisso, mas seja carismático, seja alegre quando você vai iniciar o culto. As grandes igrejas, né, aquelas igrejas que você fica babando por aí, elas não começaram daquele jeito, mas elas começaram com um padrão de cuidados, amém? Então, alguns cuidados que nós precisamos ter são: não esnobe as pessoas, cuidado com a forma que você fala. E aí eu dou um exemplo para vocês. Sabe quando alguém sobe no culto, no púlpito e começa a ministrar uma canção e a igreja parece que não acompanha, você fala: vamos, igreja, que isso? O que está acontecendo? Parece que estão mortos, não sei o que e tal. Cuidado com isso, porque às vezes você pode matar mesmo a pessoa que estava ali, não é? Então, não esnobe as pessoas, tenha cuidado com a forma como que você fala, não seja apático, né? Indiferente ao que está acontecendo ao seu redor. A terceira coisa, não se isole. Às vezes o grupo de louvor está todo para um lado só, e você está aqui assim, ó. E você fica ali, não fala com ninguém, tem até medo de olhar para o diretor de música. Gente, nós estamos aqui, nós não somos um membro quando nós estamos juntos. O Tiago falou isso muito bem. Somos um corpo e nós precisamos estar em comunicação, tá? Então, e leva-me ao quarto ponto. Demonstre entrosamento com a banda, né? E isso também vale para o pessoal do playback. Mas você fala, o pessoal do playback não tem banda, mas você tem uma mídia lá atrás. Eles estão de olho em você. Se você precisa de alguma coisa, não adianta você fazer assim, olhando para a igreja, sabe? Fale, dê sinais a quem realmente pode te ajudar, tá bom?
Então, demonstre entrosamento com a banda, né? Não por falsidade, tá, irmãos? Mas com honestidade, faça, né, com que as coisas fluam bem na hora do louvor. Faça apenas o que você foi chamado para fazer. Não exagere. Vamos repetir juntos? Não é de Deus. Não é de Deus. Faça apenas o que você foi chamado para fazer. Eu quero mostrar para vocês um videozinho sobre exagero. Amém? Vamos lá? É possível? É só passar que vai? Não foi. Ok. São 2 vídeos que eu quero que vocês vejam sobre fazer apenas o que você foi chamado para fazer. Ok? Porque é importante isso também. Às vezes o pastor falou para você subir ao púlpito e fazer uma pregação, fazer uma oração. Aí sabe o que muitos de nós fazemos de forma muito errada? Você sobe e fala assim, pois é, irmão, nós vamos fazer uma oração, mas sabe, irmãos, é importante não sei o que, não sei o que. Não, você não foi chamado para dar uma palavra. Você foi chamado para fazer uma oração. Assim como se você foi chamado para cantar um louvor, suba e cante o louvor. Apenas. Glória a Deus, irmãos. Vocês estão sentindo aí? Vamos lá? Irmãos, isso é muito lindo. Eu sou uma admiradora disso tudo que nós acabamos de ver. Mas no momento do culto, se calhar não vai edificar muitas pessoas, ok? Então, diquinha para você que gosta de fazer melisma, que gosta de fazer arranjos, vai devagar, ok? Segundo vídeo, vamos lá? Amém? Pronto, o ministro de louvor se empolgou tanto que pôs até o pé em cima do púlpito e maravilhoso, ele estava empolgado, irmãos, mas tenha coerência, vai devagar, né? Não seja igual aquele irmão também que foi ministrar ceia, deu um tapão em cima da mesa da ceia, pronto. Mais ninguém, não ceia para mais ninguém agora, né? Então tenham cuidado com isso, faça apenas o que você foi chamado para fazer, amém? Glória a Deus. Microfone, ele não é o seu inimigo. Faça as pazes com ele hoje em nome de Jesus. Tá bem? E eu acho que tem uma imagem. Ai, não tá a imagem, que pena. Mas tinha uma imagem no slide que eu tinha colocado de a forma correta de segurar o microfone. Porque tem pessoas que parece que brigaram com o microfone, né? Cantam assim, assim... Assim, Silvio Santos, né? Então, tenha cuidado com isso, amém? Ah, sim, tá lá o vídeo. Volta para mim, se faz favor. Pronto, a irmã corrigiu o rapaz da forma correta de segurar o microfone. Temos mais um vídeo? To lift you up, that you would be glorified through our lives, starting in our homes, Father God. Starting with our wives, starting with our children, Father God. May we be an example of your hands and feet everywhere. Esteja atento, ok? Esteja atento a isso, não caia nisso em nome de Jesus. Postura dos músicos pós-ministração. E eu vou dizer para vocês, isso é uma coisa que acontece muito no nosso meio, inclusive. Tá? Irmãos, todos nós precisamos ser ministrados. Então, você fez o seu serviço de adoração, não quer dizer que agora você não precisa mais nada, de mais nada, e vai sair para o saguão, para a parte da cantina e ficar lá de conversa, porque você já recebeu o que precisava. Nós precisamos ser ministrados. E lembre-se,
Lembre-se disso. Ministrados pela palavra de Deus. Não fique indiferente ao resto do culto. Não recolha seus instrumentos, gente. Tem gente que recolhe um instrumento assim que acaba o louvor. Espera o culto acabar, ok? Nem fique de conversas nos espaços alheios ao culto. Eu tenho um vídeo aqui para vocês terem uma ideia, quando o pastor chega, como a gente se dá mal de ficar lá no fundo da igreja de conversinha, ok? Baterista sempre se dá mal, né? Então não fique com conversinhas no final do culto. Não espere o pastor chegar lá e chamar sua atenção. Amém? Amém? Olha, e alguém que dança aqui, alguém que participa de ministério de dança aqui no nosso meio hoje? Temos lá, né? Eu quero ler isso daqui com vocês rapidinho. A dança é uma linguagem. Por isso, na Bíblia, encontramos várias citações sobre dança usada para o louvor e nos momentos de celebração. Na Bíblia, a palavra dança é encontrada 28 vezes. A dança expressa também sentimentos da alma. Quantas vezes o corpo chora, ri, celebra e fala através dos gestos. Logo, a dança pede preparação técnica e espiritual para ser um instrumento do Espírito Santo dentro e fora da igreja. Amém? Então, tem pessoas que dançam, eu sei, me dão mais 5 minutinhos, pode ser? Tem pessoas que estão dançando, sei lá, e a música, não me lembro de nenhuma agora, mas não sei. Vitória no deserto, nós estamos lá. Quando a noite, a cara da pessoa está assim. Quando a noite fria cai sobre mim. Não muda, gente. A sua expressão facial fala mais do que a sua expressão física. Isso vale para os que dançam, para o ministério de dança. Então não é só aprender os passos e as formas. Eu não danço, gente. Mas é também se preocupar com aquilo que o seu rosto está dizendo através da dança, ok? Próximo, roupa. Um assunto delicado. É ou não é? Vamos lá. Eu coloquei aqui exemplos a não serem seguidos, ok? Então, se você usa umas calças mais apertadas que peão de rodeio, seja curado desse mal hoje em nome de Jesus. Amém? Não façam isso. Isso é para os homens também. Às vezes a gente pega muito com as mulheres, mas está na moda aí uma coisa de homens usarem calças tão apertadas, irmãos. Mas assim, sabe? Não sei se é para realçar, sabe? Não preciso dizer, né? Então tenham cuidado, né? Às vezes a pessoa não consegue nem sentar, né? Que se sentar vai dividir o mar vermelho, né? Tenham cuidado com isso, em nome de Jesus. Também tem outra moda no nosso meio, que é o mais transparentes que água cristalina, né? Que são as roupas transparentes. Você percebeu? Gente, eu quando compro roupa, eu ponho a mão por baixo. Se eu consigo ver as veias, as marcas da minha mão, gente, eu já sei que eu tenho que comprar uma peça para usar por baixo, ou aquilo não é para mim. Então vamos ter cuidado com isso, né? Nós estamos num lugar santo. E se você se olha no espelho e acha, isso daqui está bom para mim ir lá e fazer um serviço ao Senhor, você precisa fazer um exame de consciência, amém? Também tem essa moda, né? Mais profundo que o coração de uma mulher. Todos aqui assistiram Titanic? Quem assistiu Titanic aqui? Titanic, quase lá no final, aquela cena que a mulher pega aquele coração azul, né, aquela pedra maravilhosa e lança. E aí fala, o coração de uma mulher é como um oceano profundo. Pois é, tem decotes tão profundos como um coração de uma mulher. E ninguém precisa ver seu coração, irmã. Então tenha cuidado com isso, em nome de Jesus também. Né? Voltando da guerra. O que é o estilo voltando da guerra, irmãos? Mais rasgado que não sei o quê. Gente, é legal, tá na moda, mas tenha cuidado com isso, tá bom? Ninguém precisa ver, sei lá, a cicatriz que você tem
né? Tenha cuidado também com as roupas rasgadas, tá bom? E até porque, né? Se é um culto, é uma celebração mais clássica, poxa, como é que você vai chegar lá? Um bonézão na cabeça, uma calça caída, rasgada, né? Vamos ter tento com isso. E o último estilo, não consegui pensar em outros, mas o último estilo é esse: vestidos e saias mais grudadas que Super Bonder. Né? E aí sim, isso eu volto ao tema das mulheres, né? Às vezes, irmã, você fala, ai, porque a calça, mas a sua saia está muito pior se você usasse uma calça. Então, vamos ter cuidado com isso também, tá? Se você é avantajada no sentido, né, de corpo físico, você precisa ter um cuidado redobrado, tá bom? E há uma dica de moda até, né? Se está mais apertado em cima, deixa mais largado na parte de baixo. Se está mais largado na parte de cima, aí você pode usar uma coisa um pouco mais justa embaixo. Mas tenha coerência. Vai usar tudo apertado para quê? Para distrair os irmãos? Já lutam tanto com a sua santidade, aí chega você lá, né, usada por não sei quem, né? Então, é um assunto delicado, mas a gente precisa ter cuidado com isso, tá bom? E por último, eu conversei com o Tiago na semana passada, e nós estávamos refletindo sobre uma coisa que tem acontecido no nosso meio, né? O comportamento da igreja. E também fala aqui da expressão da igreja, né? Apesar de todos os seus esforços para prestar um serviço de excelência, existem coisas que nós jamais controlaremos. E isso é a igreja. Então, por mais que você ofereceu um culto excelente, às vezes você sai da ministração pensando, meu Deus, mas eu me preparei, eu me dediquei, eu dei o meu máximo, eu fiz o meu melhor. Será que alguém do grupo está em pecado? Você começa a buscar algum culpado e de repente não, irmãos. Deus quer, também tratar com a gente. Nem sempre nós teremos um resultado que nós esperávamos. Né? E isso não é só com a ministração, isso é com a pregação, isso é com qualquer evento que a gente promove. A sensação, sabe quando você sobe ao púlpito e você olha para a igreja e sente um desdém? Você está ali falando, tem outro aqui mexendo no cabelo, tem um olhando no relógio, tem uns que estão olhando para você, mas estão assim. Sérios. Aí você está aqui, meu irmão, se levanta, Deus é fiel, Ele é maravilhoso. E o irmão está. Não se preocupem com isso. Eu acho que a gente tem que olhar com um olhar de misericórdia. E isso não deve atrapalhar a nossa ministração. Se isso afeta a nossa ministração, irmãos, ali, no momento em que você sobe, acabou, não tem mais. Então tenha cuidado com isso também. Às vezes as pessoas estão desanimadas, você sente a frieza da igreja, o silêncio de alguns. Tem pessoas que não cantam, já repararam? Às vezes você está no culto, tem pessoa que não abre a boca para glorificar. Mas as pessoas precisam ser ensinadas. E o ensino começa daqui. Então, se você começa a se expressar, se você é uma pessoa animada, se você tem palavras de bênção, essa pessoa... Irmãos, o Espírito Santo não está entre nós pura e simplesmente por nada. Ele está ali porque é Ele que convence. Ele convence as pessoas do juízo, do pecado e da justiça. Então, tenha cuidado com isso, tá bom? Não se desanime por causa disso. Você é que precisa estar entusiasmado. Você também tem enfrentado dificuldades assim? Na sua igreja? No local onde você está? Sim ou não? Irmãs, estou sozinha aqui? Eu enfrento isso, eu estive até desabafando com o Tiago. Eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo? Será o tempo que nós estamos vivendo? Será que, não sei, a gente às vezes olha os vídeos, a gente olha tanta coisa aí fora, e aí nós vamos para a nossa igreja local e parece que as coisas não acontecem da mesma forma. Nós precisamos fazer essa reflexão. O que é que está falhando? Somos nós? Ou a igreja que precisa aprender a entrar nesse clima de adoração? Mas para ela entrar nesse clima de adoração também vai depender de nós. Então, vamos pedir a Deus, Senhor, enche meu coração de compaixão. Enche meu coração de misericórdia, para que quando a gente suba, isso não afete o nosso emocional. E eu quero contar para vocês uma experiência pessoal que eu tive alguns anos atrás, e agora eu estou concluindo.
nós íamos ter um evento, nós estávamos tendo um evento na nossa igreja e nós fizemos um dia, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. E então, nesse domingo de manhã, é óbvio, a gente esperava que viesse menos pessoas do que nos cultos à noite, mas era festa na mesma e nós estávamos ali. E quando eu cheguei, eu já ia em seguida subir para ministrar o louvor. Quando eu cheguei, eu presenciei uma briga entre líderes da igreja, né? E aí um começa a falar sobre hierarquia, você tem que aprender a respeitar a hierarquia. Eu comecei a contemplar aquela discussão minutos antes do culto começar. E aí eu olhei para eles e eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos buscar a Deus. O culto vai começar daqui 2 minutos. Vamos orar a Deus, porque com esse clima aqui não tem condição, né? E aí eu dobrei meu joelho, eu tinha me preparado, eu tinha separado as músicas, estava tudo certo. Eu dobrei meus joelhos e falei, Deus, o que eu tinha, eu não tenho mais. Acabou. Acabou a minha inspiração, eu não tenho mais nada para te oferecer. Sabe? Comecei a dizer para Deus de forma sincera, Senhor, eu não tenho nada, eu vou subir para quê? O que eu vou dizer? Né? E orei ali naquele momento, falei com Deus, falei, Senhor, agora é o Senhor mesmo, porque de mim não tem nada. Então, quando eu subir, todo mundo vai saber que não sou eu, porque não tenho mais o que oferecer. E eu vou dizer para vocês, desde aquele dia, a gente se examina, né? Aquele dia, aliás, foi o dia em que eu acredito que foi a melhor ministração de louvor da minha vida. Eu acho que eu nunca ministrei o louvor com tanta liberdade, com tanta devoção, com tanta alegria. Vinha textos na minha boca, sabe, irmãos? E às vezes a gente está tão cheio, é isso que eu quero dizer. Às vezes a gente está tão cheio, está tudo preparado, está tudo esquematizado, está tudo ali certinho com o diretor musical, mas você chega, você não tem mais espaço para Deus. Porque você já esquematizou algo. Então se esvazie. Quando você chega ali, está tudo certo, está tudo programado, agora eu vou dobrar o meu joelho, eu vou falar com aquele que vai realmente movimentar o culto, que vai movimentar as coisas. Então, não se esqueça, não se deixe influenciar pelo desânimo da igreja, mas também tenha a sensibilidade de pedir para o dono da igreja graça e segurança para fazer o que você foi chamado para fazer. Amém? Eu quero agradecer, mas eu queria orar com vocês rapidamente. Eu queria que você fosse instruído nessa noite a mudar as coisas na sua congregação. E se você faz parte da sua congregação local, é bom que você faça parte. Irmãos, as coisas acontecem na congregação local. Para de ir para a internet olhar grandes igrejas. A verdadeira arte está na igreja local. Onde você é lapidado é na igreja local. Onde você é forjado é na igreja local. Valorize a sua igreja. Às vezes ela não tem tudo que você gostaria, mas é ali que Deus te colocou para fazer a diferença e fazer com que a sua igreja um dia seja grande, reconhecida aí fora. Então valorize a igreja a qual você faz parte. E peça ao Senhor ceifeiros, se ela não tiver os que você precisa. Senhor, manda, Jesus. Ou usa, ou ensina, invista em alguém. Vamos orar para que o Senhor nos anime nessa noite. Que a gente volte pujante, cheios de alegria para a nossa congregação local. E sirva ao Senhor, irmão, sabe? De maneira extravagante, sincera, honesta. Em o nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite maravilhosa que o Senhor nos concede. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, Pai, e te engrandecemos, porque reconhecemos o chamado que o Senhor nos fez. Obrigado, Jesus, pela nossa igreja local, Senhor. É ela que nos deu a oportunidade de poder servir ao Senhor. Então, Deus, ensina-nos a valorizar a nossa igreja, Senhor. Ensina-nos a dar o nosso melhor. Ó Deus, e quando as coisas não forem bem, Senhor, que o teu Espírito Santo sussurre nos nossos ouvidos o que é preciso fazer. Dá-nos as palavras certas no momento certo. Usa-nos como backing vocal. Usa-nos como instrumentistas. Usa-nos na ministração, Senhor. E que tudo que a gente faça, Deus, a gente faça com o nosso melhor. Nas condições que temos. Diante daquilo que nós temos na igreja, Senhor. É o que nós te pedimos em o nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigada. Glória a Deus.